Bom dia, ouvintes da Rádio Cidade, bom dia, ouvintes do programa Manhã Cidade, bom dia, Renata, bom dia, Mário. Mais uma coluna Contraponto. E no dia de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a inadimplência em condomínios. A gente sabe que nós temos várias espécies de condomínio no ordenamento jurídico brasileiro. A mais comum é a do condomínio chamado de condomínio edilício. O condomínio edilício é esse de prédio, de apartamentos, em que você tem unidades exclusivas e uma área comum. A gente também tem o chamado condomínio em lotes, que na verdade é um condomínio horizontal, formado por casas, mas que também tem unidades autônomas, que são essas casas, e aquela área comum. Qual é a situação de contribuição de cada condômino? Todos os condôminos eles devem contribuir com as despesas que são ordinárias, por exemplo, você tem funcionários que ficam na portaria, despesas de água, despesas de luz, você precisa fazer essa contribuição, que é chamada contribuição ordinária, mas eventualmente algum gasto excepcional, uma reforma estrutural. Daí, nesse caso, a gente vai falar que você precisa também contribuir com as despesas extraordinárias. Então, esse é um dos principais deveres dos condôminos. Você contribuir com as despesas ordinárias e contribuir com as despesas extraordinárias. Essa é a principal obrigação do condômino. Lógico, ele tem outras obrigações, como, por exemplo, não fazer bagunça, respeitar o regimento interno, respeitar a convenção do condomínio, mas essa contribuição com as despesas ela é realmente muito importante. E justamente por essa importância, o Código de Processo Civil de 2015 ele acabou por elevar o status dessa cobrança. Ele acaba falando o seguinte: olha, quando você tem um débito de condomínio, alguma coisa nesse sentido, você não precisa passar por todo um processo de conhecimento, produzir prova, para depois você poder entrar em uma fase processual executiva, que poderia demorar anos. Isso já seria esse débito de condomínio, já seria um título executivo extrajudicial. Então você já poderia já entrar na fase executiva direto. Então, olha que mudança importante do Código de Processo Civil de 2015. Então, atualmente, se a pessoa deve essa contribuição com as despesas ordinárias e extraordinárias, ela já pode entrar de novo, a administradora do condomínio, o próprio condomínio ele já pode executar direto, ele não precisa passar por todo o processo de conhecimento. O grande problema é que alguns condomínios, edilícios principalmente, porque a gente não tem muita experiência de condomínio em lotes na nossa região. Embora a gente conheça muitos empreendimentos como condomínios, eles têm uma outra formação que pode ser um objeto de uma outra coluna. Mas os condomínios edilícios, que são esses de prédio, de apartamentos e tal, quando você tem essa inadimplência, a gente não tem verificado a imediata execução dessas taxas condominiais. Mas o que eu tenho percebido na nossa região, e isso que chegou para a gente aqui, para a gente poder ter essa coluna, é que alguns edifícios estão pensando em restringir, olha que situação inusitada e drástica, restringir o acesso desses condôminos inadimplentes à área comum, ou à utilização de área comum. Esse tipo de procedimento, ele é proibido, pessoal. O STJ ele já se pronunciou. A gente não pode ter restrição de acesso à área comum, não pode ter qualquer tipo de restrição à utilização de uma área que é comum, por exemplo, utilização de salão de festa, utilização de piscina, utilização de academia, de condomínio, quadra, caso o condomínio tenha, porque uma unidade eventualmente não está adimplente com as suas contribuições ordinárias e extraordinárias. E por que isso? Porque o próprio STJ ele acabou falando o seguinte: olha, se você tem a cobrança e agora você já pode entrar com a execução direta, por que você não executa? É basicamente isso que o STJ falou. Então você não pode restringir o acesso de inadimplentes à área comum do condomínio. Então, o que a gente pode resumir disso que a gente está falando agora? A pessoa deve, o titular da unidade, ele deve contribuir com despesas ordinárias e extraordinárias.
Em caso de inadimplência, o condomínio pode executar direto esses débitos, mas você não pode restringir o acesso à área comum. Tá certo, pessoal? Um forte abraço para todos vocês e até a próxima semana na coluna Contraponto. Tchau, tchau.